Olá, esta é a 29ª lição introdutória à ética, a última videoaula sobre as contribuições da filosofia medieval à ética. Na próxima videoaula, que será a última desse período da ética antiga, faremos uma revisão geral dos principais pontos trabalhados ao longo dessas 20 videoaulas. Bem, a videoaula de hoje é dedicada às contribuições do pensador italiano, nascido em Lácio, chamado Tomás de Aquino, à ética cristã. Como foi antecipado, Tomás de Aquino procura compatibilizar os dogmas da fé cristã com a filosofia grega, em especial com a filosofia aristotélica. Bem, então é comum os comentadores dizerem que o projeto filosófico de Tomás de Aquino, que é considerado um dos maiores pensadores do período medieval, se não o maior de todos, embora tenha falecido jovem, com 49 anos, nos legou uma obra vastíssima e muito rica filosoficamente. O grande projeto, então, foi, primeiro, manter-se fiel a Aristóteles, mostrar que a ética aristotélica é defensável, e então compatibilizá-la com as demandas morais e religiosas. Bem, para começar, eu gostaria de mostrar aqui um dos principais comentários que nós temos à Ética Nicomaqueia, é um volume razoável, onde Tomás de Aquino comenta ponto a ponto, tema a tema, problema a problema, as principais contribuições da ética aristotélica. Trata-se de um verdadeiro comentário à Ética Nicomaqueia. Isso mostra, então, que Tomás de Aquino era um profundo conhecedor da ética aristotélica. E o nosso desafio aqui é compreender como ele, então, compatibiliza a filosofia aristotélica com a fé cristã. Eu gostaria de, talvez, correndo o risco de simplificar aqui, chamar a atenção só em relação ao projeto tomasiano, digamos, qualificando ele como um projeto lex et virtus, quer dizer, que procura compatibilizar a concepção de lei divina e também lei natural com as virtudes, algumas também infundidas por nós, em nós por Deus, as teologais, como veremos, e outras adquiridas pelo hábito. Então, é um projeto ético-filosófico interessantíssimo e vale a pena a gente debater, novamente deixando de lado as questões do cristianismo enquanto religião, seus pressupostos metafísicos, etc., e procurando compreender simplesmente as contribuições da ética cristã, as reflexões, aos estudos sobre a moralidade humana. Então, eu vou qualificar o projeto tomasiano como sendo o projeto Lex et Virtus. Bem, para começar a entender, então, esse projeto e o modo como Tomás de Aquino compatibiliza a racionalidade grega com a fé cristã, eu vou começar citando aqui uma parte da Suma Teológica, que é, claro, a obra-prima de Tomás de Aquino, onde ele classifica 4 tipos de leis. Então, em primeiro lugar, teríamos a lei eterna, que é a lei, digamos, que vigora na mente divina, que é a lei que regula, de alguma forma, a mente divina, e que, para Tomás de Aquino, é metafisicamente primeira. Bom, um segundo tipo de lei é a lei divina,
são aqueles preceitos, aqueles mandamentos que são revelados a nós, né, através de fontes religiosas. Então, por exemplo, aqui no Antigo Testamento, né, na Bíblia, temos os 10 mandamentos, são exemplos da lei divina. Então, enquanto a lei eterna nos é inacessível, né, nós temos, de alguma forma, uma certa compreensão, né, do que Deus quer através da lei divina, através dos mandamentos. O terceiro tipo de lei, para Tomás de Aquino, é a lei natural, que é aquela parte da lei eterna que se relaciona com as criaturas racionais. Quer dizer, nós, né, de alguma forma, compartilhamos da lei eterna através da lei divina que nos é revelada, mas também pela nossa racionalidade, nós participamos de alguma forma da compreensão, né, dos dois primeiros tipos de lei. E finalmente temos o quarto tipo de lei, que é a lei humana, que é aquela lei positiva feita por seres humanos, por autoridades, por legisladores, né, uma fonte, digamos, convencional, autorizada, né, de construção de leis, que é, enfim, uma certa forma de aplicação da lei natural às diferentes comunidades políticas. Essa é, para Tomás de Aquino, epistemicamente primeira, quer dizer, nós primeiro conhecemos as leis humanas, leis naturais e tudo mais. Bom, já aqui nessa tipologia de leis, né, nós percebemos uma forma bastante interessante de compatibilizar a moral judaica ou judaico-cristã, né, especial, chamando então os mandamentos de um certo tipo de lei divina, com alguns pressupostos filosóficos da Grécia Antiga, que, como sabemos, a partir do livro V, Aristóteles e também no estoicismo, né, acreditava na existência de leis naturais. Né? Lembremos, por exemplo, que para Aristóteles, uma divisão equitativa, por exemplo, era justa em qualquer lugar. Né? E que se há diferenças nas leis humanas, elas não dizem respeito a algo mais fundamental como punir homicídios, isso é comum a todos os sistemas legislativos, mas sim o que diferencia é apenas a forma como essa punição é exercida. Então temos aqui já uma primeira maneira, né, de compatibilização através da construção de uma tipologia de leis. Bem, a outra maneira e que complementa essa e que mostra que Tomás de Aquino é sim um pensador genial, é estabelecer uma tipologia de virtudes, né, que também inclui tanto virtudes da fé cristã quanto da filosofia grega, num quadro completo das virtudes humanas e, no fundo, então, se complementariam. Então, a Tomás de Aquino diferencia, seguindo Aristóteles, né, virtudes intelectuais e morais, mas acrescenta, como veremos pouco mais, 3 virtudes teologais. Né? Antes de passarmos a essa tipologia, eu só gostaria também de mencionar aqui que Tomás de Aquino, na Suma Teológica, né, ele define a virtude, apresenta a essência da virtude nesses termos. Ela é uma boa qualidade da mente pela qual se vive retamente, da qual ninguém faz mau uso e é produzida por Deus em nós, sem nós. Bem, Tomás de Aquino tem um estilo muito peculiar de escrever, filosoficamente muito rico, que deveria até ser imitado. Né? Quer dizer, ele estabelece teses, depois levanta objeções a essa tese. Né? Então, eu dei aqui uma forma
em relação a essas virtudes, a essa definição de virtudes, né? Essa maneira de construir objeções, acrescentar e depois, né, mencionar inclusive autores, aqui Agostinho, a referência, e em seguida das respostas de Tomás de Aquino, procurando refutar as diferentes objeções. Né? Então, ponto a ponto, Tomás de Aquino combate as possíveis objeções, né? Não vem ao caso aqui licitar, basta lembrar, então, simplesmente da definição que Tomás de Aquino fez de virtude. Né? Bom, eu vou mostrar diretamente aqui, sem maiores comentários, né? Tomás de Aquino, claro, discute o que são virtudes morais, o que são virtudes intelectuais, trata de qualificar as teologais e, enfim, dizer que aqui nós temos que pensar, por exemplo, na fé, na esperança e na caridade, como veremos, né? Algumas dessas virtudes continuam sendo imperfeitas, por exemplo, a fé, e, portanto, Tomás de Aquino recusa argumentos precedentes, como o argumento ontológico de Anselmo, né, que pretendia demonstrar a existência de Deus a prioristicamente. Né? Então, eu construí o argumento ontológico dessa maneira. Deus é um ser que possui todas as perfeições, existir é uma perfeição, portanto, Deus existe. Né? Para o Tomás de Aquino, esse argumento tem uma série de problemas, e, na verdade, Tomás de Aquino diz que nós podemos sim chegar a uma certa prova, entre aspas, né, da existência de Deus, que ele, na verdade, com muito cuidado, chama, no fundo, só de vias, né, vias para a existência de Deus, que são a posteriori. Né? Então, por exemplo, nós percebemos uma harmonia, uma ordem no mundo, né? E é perfeita, e então isso nos leva, né, a uma via para pensar na perfeição absoluta como atribuição divina. Bom, eu vou deixar de lado esse ponto, que seria em si mesmo até interessante discutir. Né? Vou pedir para vocês analisarem criticamente esse argumento e vou passar diretamente ao quadro, né, que mostra as virtudes para Aristóteles, para Tomás de Aquino. Então, claro, fortemente influenciado por Aristóteles. Então, nós temos ali, por um lado, né, as virtudes adquiridas pelo hábito, que para Tomás de Aquino inclui tanto as intelectuais quanto as morais. Tem também uma certa diferenciação em relação a Aristóteles. Né? Das virtudes intelectuais, aqui basicamente nós temos a sabedoria, a prudência, né? A episteme, quer dizer, são aquelas virtudes que Aristóteles descreve. Da mesma maneira, as virtudes morais são basicamente as aristotélicas, né? A justiça, a temperança, coragem, né? Aqui chamada de fortaleza, a prudência, a liberalidade. Né? A contribuição de Tomás de Aquino foi, então, acrescentar a esse quadro as chamadas virtudes teologais, que são aquelas que não são adquiridas pelo hábito, são infundidas em nós por Deus, né? E que, enfim, são aquelas que já foram mencionadas, né? Que são a base do cristianismo, dentro de uma certa concepção, digamos, paulina, né? Que é a fé, a esperança e a caridade, tendo, lembremos, né, que, por exemplo, para Paulo, a caridade seria a maior delas. Bom, então aqui nós percebemos, novamente, de forma bem clara, né, como há uma tentativa de compatibilização da fé cristã com o pensamento filosófico grego clássico, em especial o pensamento ético de Aristóteles. Bem, essas contribuições são, de fato, bastante originais, né, de Tomás de Aquino. Eu não vou aprofundá-las muito aqui. Eu gostaria de mencionar uma outra contribuição importante, ética, de Tomás de Aquino, né,
que é a chamada teoria do duplo efeito, tá? Que é bastante utilizada ainda por alguns, por exemplo, bioeticistas, que procuram mostrar que os atos são corretos, eles podem ser estabelecidos na sua correção, independentemente de todas as consequências que se seguem de nossos atos. Então, eu vou usar aquele mesmo esquema que eu fiz quando apresentei as contribuições de Anselmo, né? Então, imaginem aqui que num tempo t0 nós tenhamos um ato, né, que vai ter dois efeitos, um efeito que a gente pode considerar bom e outro mal. E, enfim, se há, segundo Tomás de Aquino, né, uma intenção que é temporalmente anterior ao ato, uma intenção boa de buscar, né, o efeito previsto bom apenas, né, então esse ato é correto mesmo que ele tenha alguma consequência má. Então, para ilustrar e compreender melhor essa tese, vamos imaginar que nós tenhamos uma pessoa idosa, com uma doença terminal, né, vivendo os seus últimos dias em agonia, sofrendo bastante, e que então a equipe médica converse com familiares, etc., né, e estabeleça a futilidade de qualquer tratamento e sugira que se, por exemplo, se aumente a morfina, que por um lado alivia a dor e sofrimento, mas também pode ter um efeito negativo, né, de acelerar o processo, digamos, de falecimento, de óbito. Então, um tomista diria, também diria, né, que se a intenção na prática desse ato, quer dizer, de aumentar a morfina, visa apenas o efeito benéfico, né, aliviar a dor e sofrimento, ele é correto, mesmo que ele de alguma forma abrevie um pouco a vida, quer dizer, seria aquilo que em geral se chama, hoje no Brasil, ortotanase. Bem, essa é uma contribuição interessante, merece ser discutida, né, quando nós trabalharmos na ética contemporânea as questões bioéticas, retomaremos essa tese. Bem, então, como nós podemos perceber, né, Tomás de Aquino fez contribuições importantes para a ética, fundamentais. No meu entendimento, esse projeto, que eu resumi brevemente, Lex et Virtus, é uma das formas mais sofisticadas de tentar mostrar aquilo que foi comum, como percebemos, né, no período medieval, que era a tentativa de aproximação da fé religiosa, principalmente das três grandes religiões monoteístas, né, com a filosofia grega, que é naturalista, né, que está fundada em virtudes, excelências, e que com isso se busca o bem supremo, né, seja nos termos, por exemplo, socráticos, cínicos, estoicos, dizem que a virtude é suficiente para alcançar a eudaimonia, seja nos termos mais aristotélicos, de que a excelência é sim uma condição necessária, mas não suficiente da eudaimonia. Então, independentemente aqui de qual ética nós tenhamos presente, né, na antiguidade, há sim um certo esforço desses pensadores da filosofia medieval, né, de aproximar a racionalidade grega com a fé cristã. Bem, e claro, aqui nós vimos que o aristotelismo, né, passa a ocupar uma posição predominante, seja, por exemplo, em Maimônides, né, seja em Averroes, um muçulmano, seja em Tomás de Aquino, um pensador cristão. Bem, com isso, então, nós vamos encerrando, né, essa videoaula.
chamando a atenção que a partir então de Tomás de Aquino nós temos uma espécie de decadência do período escolástico. E, claro, há outros pensadores importantes que poderíamos tratar, né? Eu vou só mencionar dois aqui. Duns Scotus, né? Viveu 7 séculos atrás. Ele insiste no respeito à lei divina, né? Então, nesse sentido, ele acaba se afastando do pensamento tomista, né? Defende que nós devemos, acima de tudo, obedecer à lei moral. Há também contribuições interessantes, né, de Guilherme de Ockham nessa direção, insistindo na lei natural, né, como sendo o cerne da moralidade. E, infelizmente, por falta de tempo, eu não comentarei aqui, mas que assim vai mostrando uma certa divergência aí no final do período escolástico, e assim vai se encaminhando até mesmo o fim da própria filosofia medieval, né? Como nós estabelecemos, ela acaba em 1453, por aí. Surgem outros movimentos, né? De renascimento, de volta à filosofia grega, pura e simplesmente, sem as pressuposições, digamos, de quaisquer religiões. E assim vai surgindo pouco a pouco a modernidade. Então será objeto de estudo também. Dedicaremos 20 videoaulas à chamada ética moderna. Bem, antes de fazermos isso, eu vou apresentar então na próxima videoaula uma espécie de síntese das principais contribuições das éticas antigas para a reflexão filosófica sobre a moralidade. Então, convido todos e todas a assistirem à próxima videoaula, que então será uma espécie de síntese da ética antiga. Obrigado por hoje e até lá.